Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica e também Olitoque Favoritos para Tóquio 2020, 2021 agora, e também do canal do YouTube Sovus. Já mostrei a minha coleção de livros dos jogos de 1952 e 1956. Agora eu fui lá buscar os livros dos jogos de 1960 que serão apresentados no canal. Aqui farei apenas uma prévia dos livros que serão apresentados. Esse livrinho aqui é 17ª Olympiad, Roma, History of Games. Se bem que esse daqui não é de 1960. Aliás, tem os resultados sim de 1960 dos jogos de inverno. Tem os resultados dos jogos de inverno nesse livro. Eu não sei se vou apresentar ele ou não. Estou um pouco na dúvida. Que isso aqui é uma coleção que os italianos publicaram, que era em 2 ou 3 volumes. Um era da história dos jogos, outro da organização e outro parece que era das disputas em Roma, dos jogos de Roma. Lembrando que os jogos de inverno foram em Squaw Valley, nos Estados Unidos, e os jogos de verão foram em Roma, na Itália. Então, esse livrinho aqui, ainda vou dar uma olhada, ver se ele tem mesmo. Ele não tem os eventos de Roma, mas preciso confirmar se tem os de inverno, que foram lá em Squaw Valley, na Califórnia. Aqui, ó, tem sim os resultados aqui dos jogos de inverno. Então, eu vou falar rapidamente desse livro quando for apresentar. Aqui outro livrinho, Olympia Dokument Kommentar Ergebnisse, é um livro alemão também, que é um livrinho alemão, só que é da Alemanha, antiga Alemanha Oriental, Alemanha comunista, comunista, da antiga Alemanha Oriental. Um livro só com texto, né, sem apresentação de fotografias, só que apresenta as estatísticas, os resultados dos jogos de 1960. Um livro da Alemanha Oriental. Outro livro aqui, também alemão, Wettkampf im Zeichen der Olympischen Ring. Outro livrinho aqui, ó. Bill Mulikin, Tsuyoshi Yamanaka, Ingrid Kramer, Dawn Fraser foram atletas que se destacaram nesses jogos de 1960. Então, esse é um livro que traz os eventos de 1960. Rafer Johnson, campeão do decathlon. Então, um livro que tem aqui texto, alguns desenhos e algumas fotografias. Ele está todo em alemão. Não é um daqueles livros interessantes, todos coloridos, tal, mas é um livrinho dos jogos. Eu falei que ele é alemão, né? Hannover, foi na Alemanha. Outro livro, esse daqui, Imagine della 17ª Olimpiade, e de Itália, um livro italiano sobre os jogos de 1960. Se não me engano, eu encomendei numa livraria lá Encomendei numa livraria italiana, lá de São Paulo. 11 de 97. Uma livraria lá de São Paulo, uma livraria italiana. Só que é um livro com muitas fotos, mas com um porém. A maioria das fotos são fotos da cidade, da organização. Ó, todo esse começo aqui, ó, a cidade, a organização, a viagem dos atletas, a abertura dos jogos, as cerimônias, apresenta a cidade da Itália. Dos jogos mesmo, atletas, também com uma maioria com os italianos, os atletas estão nessa parte aqui, ó, nessas páginas aqui. Então, dedicado aos atletas, apenas isso. Então, não chega a ser um livro que empolga.
por ser um livro de fotos, poderia ter mais fotos das competições. Vamos lá. Esse outro aqui, Olympia Mangud, já apresentei o de 1956. Esse aqui é Olympia Mangud, de 1960, é um livro estoniano, é da Estônia. Aqui, Koiki Sosari Temet, Est Kyrillik Kriastus, 1962, Stalin, publicado em 1962. A Estônia tinha uma excelente coleção, Olympia Mangud, ó, muito texto, estatística e muitas fotos, ó. Um livro que vou precisar de uns 3 vídeos para viajar por esse livro. Muitas fotos, ó, os jogos de 1960 bem documentados aqui, ó. Ó, muita foto, muita documentação desses fantásticos jogos de 1960. E só o de Roma, né? Só o de Roma. O de Squaw Valley ainda não tem. Outro livro, God Olympisk, 1960. É o livro do Comitê Olímpico da União Soviética. Comunista! Da União Soviética. God Olympisk. California Winter Games e também de Roma. O símbolo de Roma, dos Jogos de Roma e da Califórnia. Aqui mais um livro. Esse livro da antiga União Soviética, publicado pela Fiscultura e Esporte. Então, um livro com muita foto, ó. Livro da antiga União Soviética. Tem toda uma parte de fotografias aqui dos jogos de Squaw Valley, nos Estados Unidos. E aqui dos jogos de... O legal é que tem até as comemorações. Esses Jogos Olímpicos foram marcantes para a União Soviética. A União Soviética foi a primeira edição dos Jogos em que os soviéticos conquistaram mais de 100 medalhas. Foram 103 medalhas, 43 delas de ouro. Então foi um resultado histórico dos soviéticos em Jogos Olímpicos. 32 a mais em relação aos norte-americanos. Excelente livro da antiga União Soviética. Outro livro aqui, Olympia, 1960. Jugend der Welt in Rom und Squaw Valley. É um livro alemão de um jornalista muito bom lá da Alemanha, o Herbert Meisel e Karl Gramp. Um livro publicado pela... Aqui a publicação é suíça, mas o livro é alemão. Eu não tinha reparado que a publicação é suíça. Eu devo ter o alemão também, porque eu tenho 3 volumes desse livro aqui. Então, um deles é alemão, por isso que a capa era diferente. Né? Aqui, toda a cobertura dos jogos, eu achei interessante. Isso aqui, ó, cada campeão, vou mostrar melhor, tem tantos jogos de verão quanto de inverno. E aqui, ó, aqui os jogos de inverno. E aqui os jogos de verão. Ó, o legal é que tem os campeões, ó, de cada prova e vai comentando. É um livro excelente. Olha, bem documentado, bem jornalístico. Eu gosto de trabalho assim, ó. Documentando cada prova, a estatística de cada prova, os campeões. Muito bom esse livro. Muito bom, excelente. Outro livro. De Olympische Spiele, 1960, Rome Squaw Valley. Que livro é esse, hein? Que livro é esse? Do Robert Lemke, também outro famoso jornalista alemão, e tem colaborações aqui de grandes jornalistas. Destaco o R. Valérien, que depois organizou os jogos individualmente. Valérien foi um grande jornalista esportivo alemão. Aqui a apresentação do livro. Muitas fotos dos jogos de verão em Roma. Texto, fotos, texto, fotos. E assim vai alternando. Jogos de verão e aqui também os jogos de inverno. De Squaw Valley. Aqui a capa do livro. É um livro publicado por onde foi? Bertelsmann.
pela Bertelsmann. Bertelsmann Verlag, Alemanha, Gütersloh. Bom, excelente livro também do Robert Lemke. The United States Olympic Book, livro do Comitê Olímpico dos Estados Unidos, United States. Os norte-americanos faziam bons trabalhos, mas a maioria da cobertura deles era destinada aos atletas norte-americanos, né? O americano tem muito isso de centrar mais no próprio desempenho. O Brasil também faz isso. Aqui quem contribuiu com o Comitê Olímpico Americano, aqui os Jogos Pan-Americanos, que esse livro traz todo o ciclo de competições dos norte-americanos. Aqui o Pan-Americano de 59. Pan-Americano de 59, os Jogos de Inverno, muito pouca documentação dos Jogos de Inverno, e aqui os Jogos de Verão. Então é mais voltada para os atletas norte-americanos. Então, para quem quer uma documentação boa dos atletas norte-americanos, essas coleções do United States Olympic Book são ideais. Mas como um documento assim, internacional, não é grande coisa não. O Olímpico norte-americano. Esse livrinho aqui, é o 8º Olympische Winterspiele, Squaw Valley, 1960. É um livro de quem? Quem publicou? Quem? Sport Verlag, Berlim. É um livro Deutsche Demokratische Republik, da Alemanha Oriental, Alemanha comunista. Da Alemanha Oriental. Os alemães orientais faziam excelentes trabalhos esportivos. Ó, a documentação dos Jogos de Inverno. A Alemanha Oriental, em 1960, ainda competia junto com a Alemanha Ocidental, uma equipe conjunta, e não possuía grandes resultados, não. Ainda estava começando, né, a montar sua forte estrutura esportiva. Livro da Alemanha Oriental. Outro livro, Olímpia, 1960, Rome. Outro jornalista grande alemão aqui, ó, Heinz Magerlein. Heinz Magerlein. Esse aqui dedicado só aos Jogos de Roma. Então vamos ver como que é o formato desse livro, ó. Fotos e textos se alternando, foto de excelente qualidade, textos, estatísticas, ó, as provas de ginástica, aqui, ó, levantamento de peso, luta, boxe, esgrima, aqui, ó, remo, polo aquático, os resultados, atletismo, estatísticas, as competições de Roma, ok? Bem, o livro alemão do Heinz Magerlein, publicação Wilhelm Limpert Verlag. Deixa eu ver a cidade desse livro aqui. Vamos ver a cidade. Não tem, cara. Não tem. Ah, não tem. Na hora que eu apresentar, eu falo. Não vou perder tempo. Outro livro, o famoso Olympiaboken. Livro da Suécia. Uma das melhores coleções olímpicas que existe no mundo. Muito material fotográfico. Quando eu fiz o de 1956, eu gastei 4 vídeos para mostrar o livro, para comentar. Olha, rico em fotos, muita fotografia, fotos pequenas. Isso que faz o material fotográfico ter um valor documental muito grande, porque vai dando a imagem dos atletas, dos vários campeões, dos pódios. Olha quanta foto por página, olha isso. Isso aqui é uma maravilha da produção olímpica. Hoje não se encontra livro assim. Mesmo o próprio Olympiaboken, atual já não é assim. Olha que coisa linda. Olha que maravilha. Meu Deus do céu, eu vou pirar. E o legal é que esse livro, o Olympiaboken, ele faz uma excelente documentação das provas de luta, que são muito abandonadas nos livros de outros países. Excelente livro. Aqui também os Jogos de Inverno, né? Squaw Valley. Excelente. Mais um livro. Olímpia, 1960. Outro trabalho sueco. Tore Nilsson e Rolf Blomqvist. Aqui, ó. Livro sueco. Ó, o material fotográfico dele, ó. Já apresentei também de outros. É um livro fantástico também. Muito bom, viu? Cobertura da luta, atletismo, natação, canoagem, que os suecos na época eram fortes. E aqui os Jogos de Inverno.
Existe uma divisão quase igualitária de inverno e verão. Mais um livro. Olympic Games, 1960. É o Die Olympische Spiele, 1960. Esse. É aquele livro do Harold Lichtenberg, outro autor fantástico. Era um jornalista fotográfico, um jornalista de fotografia, fazia expedições, tudo, e grandes fotos ele tirava. Aqui, ó, toda a documentação, as provas de ginástica, vela. Ó, vai alternando texto com fotografias. É um excelente livro. Vai umas três filmagens para cobrir esse livro. Excelente, ó, jogos de 1960. Isso não existe mais. Você compra um livro hoje, aquela foto enorme de uma página, 2 páginas, sem documentação, não tem esse espírito de documental, de colocar um monte de foto. Olha isso, 5 fotos numa página. Não, joga aquela foto de pega tudo e não documenta nada. Aqui, ó, é bem os tempos atuais mesmo. Harold Lichtenberg. Isso aqui é uma tradução para o inglês, isso aqui foi publicado, esse livro foi publicado pela New York, A.S. Barnes, London, Thomas Young. Então, teve a publicação na Inglaterra, teve tradução nos Estados Unidos, mas era... Fernando, eu estava falando desse livro e acabou o armazenamento do celular. Estava explicando que foi um livro alemão do Harold Lichtenberg, mas que foi traduzido lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. O livro de Olympische Spiele, 1960, mas aqui com outro nome, Olympic Games, 1960. Okay? Outro livro, Na Olimpijskim Szlaku, que é um livro polonês. Polacy na Olimpiadze Wyścigów i Squaw Valley. Então, um livro documentando a participação da Polônia. Em jogos de inverno, os poloneses nunca tiveram grande expressão, mas nas competições de verão tinha. O material fotográfico não é muito bom, documenta a participação dos poloneses. Interessante a parte dedicada ao atletismo e ao boxe, onde a Polônia era forte nessa época. O levantamento de peso também era forte. Teve Irineu Spalinski, que foi campeão numa das provas do levantamento de peso, que os poloneses, o atletismo e tal. Aí, as competições de boxe são bem documentadas, porque os poloneses eram tradicionalíssimos no boxe nessa época, em Jogos Olímpicos. Está aqui o livro publicado em 1962, Comitê Olímpico Polonês. Livro polonês. Outro livro aqui, 17º Olympische Spiele, Roma, 1960. Livro, adivinha, publicado por quem? Deutsche Demokratische Republik, da Alemanha Oriental. Um livro da Alemanha Oriental, dos Jogos de 1960. De novo, mesmo estilo. Muito texto, estatísticas, fotos, texto, vão se alternando. Fotos e textos desses fantásticos jogos de 1960. Interessante nesses livros assim de várias nacionalidades é que a cobertura dos esportes vai de acordo com a tradição desses países nas referidas modalidades. Então aqui, ó, Alemanha, canoagem, remo, atletismo, natação, a Alemanha fazia uma boa documentação. Hipismo, aqui as provas de atletismo, né? Uma boa cobertura também dos camaradas soviéticos. É um livro da Alemanha Oriental. E por fim, o grandão aqui, que é da Alemanha Ocidental, né? Que é o Standardswerk der National Olympic Committee, de Olympische Spiele, 1960, Rome, Squaw Valley, das Offizielle Standardwerk das National Olympischen Committees, alemão, Deutsche Olympische Gesellschaft. Então, esse livro da Alemanha tinha um formato grande, uma cobertura boa dos jogos, alternando muitas fotografias, ó, aqui os jogos de inverno, alternando com os jogos de... alternando não, agora a seção dos jogos de verão. Fotografia colorida, ó, de 1960. É o álbum alemão que tem a melhor qualidade, né? Aliás, no mundo.
melhor qualidade de fotografia é desse livro, esse trabalho da Alemanha Ocidental. É muito boa a qualidade fotográfica, do material fotográfico, né? Eu não digo tanto a variedade das fotos, mas eu digo, ó, uma foto colorida dessa aqui, por exemplo, de 1960, não se encontra em outros livros, né? Essa qualidade do material dos livros da Alemanha Ocidental essa qualidade é fantástica. Só que tem um caráter assim mais ocidental, né? Não tem uma cobertura assim tão ampla dos jogos. O atletismo, lógico, é bem coberto e tal, mas as outras modalidades deixam um pouco a desejar a cobertura. Excelente livro, Comitê Olímpico da Alemanha Ocidental. E a capa do livro, o livrão da Comitê da Alemanha Ocidental. Então, com isso, encerro os vídeos, né, falando dos jogos de 1960. Então, nesses dias, nossa viagem será uma viagem no tempo. Iremos para Roma, iremos para Squaw Valley, bastante roupa de frio, bastante agasalho para Squaw Valley, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, e em Roma, na Itália, não vai precisar, pode pôr uma bermudinha, uma camisetinha aí, a gente se fala durante esses dias. Um abraço e apoiem o canal Sovurs e também os blogs Geografia Olímpica e Olitok. Obrigado, conto com a participação de vocês. Até o próximo vídeo e vamos começar nossa jornada em 1960.